tudo bem? Eu sou a Bruna Paludo da Herbig e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto que vocês escutam todos os dias, ouvem falar muito, mas muitas vezes não sabem o impacto que isso tem no seu dia a dia, ou o que isso significa, ou por que você precisa saber disso, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa Selic. Então, vou tentar explicar de uma forma mais didática, mais resumida, para não ficar um conteúdo muito maçante. Até porque existem N fatores que influenciam na nossa boa e velha taxa Selic, mas vou tentar dar os conceitos principais aqui para ficar entendível de uma forma mais clara e mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa rainha, a nossa taxa mãe. É ela que vai definir e balizar quantos bancos e instituições financeiras vão cobrar de juros nos seus empréstimos e quanto vão pagar de remuneração nos investimentos de renda fixa. Então ela é um direcional, né, para os bancos saberem aí quanto cobrar, né, saberem não, que eles já sabem muito bem quanto cobrar, mas sim definirem, né, quanto vão cobrar de juros para os seus empréstimos e quanto vão pagar de remuneração para os seus produtos de renda fixa, de investimento em renda fixa, tá? E aí quem que define a tal da taxa Selic? A taxa Selic, ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E ela pode ter altas e pode ter baixas, assim como ela pode se manter quando o cenário econômico está mais estável, tá? Então, a taxa Selic, para que serve? Por que a gente aumenta, ou por que a gente diminui, ou por que a gente mantém a taxa Selic? Ela influencia diretamente nas formas de consumo dos brasileiros, tá? Porque o que acontece? A taxa Selic, quando ela sobe, quando a Selic está mais alta, automaticamente as taxas de juros dos empréstimos elas ficam mais altas também, e as taxas de juros que são pagas nos produtos de investimento de renda fixa também acabam ficando um pouco maiores. Então o que acontece? O dinheiro circula menos, porque o acesso a ele fica mais caro, consequentemente fica um pouco mais difícil. Como os investimentos em renda fixa acabam pagando um pouco melhor, a tendência é que as pessoas que têm uma graninha acabem investindo em renda fixa por ela estar pagando bem, e o dinheiro circula menos. Com menos dinheiro circulando, isso quer dizer que tem menos consumo. As pessoas com acesso mais difícil ao dinheiro, elas estão consumindo menos. Então, comprando menos, o que acontece? O preço das coisas, ele tende a diminuir. Essa é a lei da oferta e da demanda. Então, quando tem muito mais oferta do que demanda, quando tem muito mais produto, serviço sendo oferecido do que pessoas consumindo, o que as pessoas que ofertam esses produtos e serviços precisam fazer para conseguir fazer isso girar? Reduzir seus preços, reduzir o custo para o consumidor final. Então, quando a Selic ela tá mais alta, o acesso ao dinheiro ele fica mais difícil, e o objetivo disso é que o consumo ele dê uma desacelerada, fazendo com que, consequentemente, o preço das coisas tenda a diminuir, tá? Dos produtos e dos serviços, enfim. E quando a Selic ela tá mais baixa, quando o Copom decide reduzir a taxa Selic, é porque ele quer que o dinheiro circule mais. Então, o que acontece? Com a taxa Selic mais baixa, as taxas dos empréstimos ficam mais baixas, os investimentos em renda fixa pagam um pouquinho menos também, e o dinheiro volta a circular de uma forma mais rápida, mais intensa. Então, as pessoas, elas têm mais dinheiro em mãos, têm dinheiro de uma forma mais fácil em mãos, elas com isso acabam consumindo mais, e aí a lei da oferta e da demanda funciona novamente. Quando tem mais demanda do que oferta, a tendência dos preços é subir. Quando o pessoal está consumindo mais, então a tendência é subir. Então o objetivo de reduzir a taxa Selic é estimular o consumo, estimular a circulação do dinheiro e, consequentemente, o preço das coisas começarem a subir. Mas, Bruna, por que a gente tem que fazer o preço das coisas subirem também ou descerem? Enfim, é o seguinte, a Selic ela anda bem de ladinho ali, de mãozinha dada com a inflação. A gente vai ter um vídeo aqui também explicando sobre a inflação mais detalhadamente, mas ela anda lado a lado com a inflação e ela ajuda a controlar essa inflação. Então, o Banco Central ele determina aí uma meta de inflação anual. Então, o ideal é que a inflação ela fique dentro dessa meta, não muito acima e não muito abaixo dessa meta. Então, o ideal é que ela fique dentro dessa meta da inflação. E como é que a Selic entra aí? Então, quando a inflação está muito alta, quando os preços das coisas estão muito altos, o que acontece? Aumenta-se a taxa Selic, o acesso ao dinheiro fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais caro, as pessoas consomem
menos, tendem a consumir menos porque as coisas estão mais caras com o aumento do preço, né? Com o custo maior do acesso ao dinheiro. Então, o acesso ao dinheiro fica mais difícil, as pessoas consomem menos, diminui a demanda, a oferta fica maior, e aí o que acontece? A tendência é que os preços dos produtos e serviços diminuam. A mesma coisa ao contrário. Quando a taxa Selic, né, quando a inflação está muito baixa, quando os preços das coisas estão muito baixos, né, que está tendo muito mais oferta do que demanda, então a Selic ela tende a baixar também para o acesso ao dinheiro ficar mais fácil, para as pessoas terem mais poder de compra, começarem a consumir mais. Quando elas começam a consumir mais, o que acontece? A demanda fica maior do que a oferta, e aí as pessoas que estão vendendo produtos e serviços podem aumentar os seus preços porque a procura está maior do que a oferta. Então o preço das coisas tende a subir, e isso ajuda a gente a controlar a inflação, tá bom? Então, resumidamente, a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros, a nossa taxa mãe, que vai determinar aí as taxas de juros, o custo do dinheiro para o consumidor final aí vindo dos bancos e as taxas de juros pagos para os investimentos de renda fixa, tá bom? Logo a gente fala também sobre IPCA e outras siglas, IPCA que é a nossa inflação, e sigam a gente aqui no canal para a gente poder continuar passando para vocês muito conteúdo legal e aprendendo juntos cada vez mais.